Saudações, Dux e Duquelas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do que eu não falei no jogo Fluminense e Fortaleza. Nesse caso, Fortaleza e Fluminense. O jogo se válido pela terceira rodada do Brasileirão. E então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, para quem não sabe por que eu faço esse vídeo do que eu não falei, é justamente porque eu não vou colocar tudo no meu pós-jogo. Eu faço esse vídeo separadamente para falar sobre alguns jogadores. E realmente do que eu não falei é sempre separando ele em blocos de 2 jogadores, que eu acho que tem muito a ver com isso tudo que está acontecendo no Fluminense, ou até mesmo um tema, propriamente dito. Dito isso... para quem não sabe, isso daqui eu fiz por realmente necessidade. Vendo justamente que eu não posso falar tudo. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar de Alan Pirani. Mesmo o Alan tendo metido o gol, o Alan está muito abaixo do elenco do Fluminense. E o Pirani, até agora eu não entendi porque ele foi contratado. Aliás, nem ele, nem o Giovani também. Eu não coloquei aqui o Giovani, mas também poderia colocar o Giovani. Eu não entendi porque você contratou o Giovani. Eu não entendi porque você contratou o Pirani. Eu não entendi porque vocês contrataram Alan. E não importa se foi pedido do Diniz. O que eu falo é o seguinte: se a gente quer ganhar alguma coisa, a gente tem que ganhar tendo ótimos jogadores em campo. Jogadores que errem menos. E a gente vê muito bem que Pirani não está preparado para o Fluminense. Não está preparado realmente para disputar títulos. Realmente, obrigado Pirani por realmente fazer o gol da vitória contra o Flamengo, e beleza, não é, mas não dá. Sabe, eu até gostei de assim, pô, Alan voltando, que legal e tudo mais, mas não é o Alan que eu conheço. O Alan que pega na ponta, não. É um Alan que é muito mais parado, preso, cansado, parece. É insano isso. Enquanto a gente vê o Hulk, que também jogou na China, indo muito bem, a gente tá vendo o Alan totalmente cansado. Até eu pergunto assim, cara, o que tá acontecendo? O Pirani foi uma contratação que pra mim não entendi. O que ele veio sofrer aqui? O que ele veio fazer aqui no Fluminense? Até agora eu não compreendo. Foi uma contratação desastrosa. Toda vez que a gente entra com o Pirani, toda vez o Fluminense não consegue meter apenas um gol. Você já percebeu isso? Toda hora que o Pirani entra, parece que o time dá uma queda de desempenho enorme. Então eu não consigo entender os dois. Eu não consigo entender a contratação. Outro que realmente é importante dizer, saindo dos feiosos e entrando para os bonitos, vamos falar sobre JK e André. Que para mim tem problema, isso eu falo. Existe um conto da mulher que encarou a Atena. Essa mulher era chamada de Medusa, que falou que era linda, maravilhosa e que não tinha Deus ou deusa que realmente encarasse ela. Aí ela vendo a estátua da Atena e falou assim: e essa daqui vocês acham que é mais bonita? O que a Atena fez? Mandou um feitiço e transformou de feia. O que eu falo é o seguinte: às vezes o excesso de segurança é uma insegurança. E de fato foi por 2 jogadas ruins, tanto do próprio JK quanto do próprio André, que o Fluminense tomou gol. De tentativa, não, porque Diniz me mandou driblar, então vou driblar. Em vez de fazer o básico, em vez de realmente sentir ali, não. O André quis driblar, tava 3 em cima dele, ele quis driblar.
é um excesso de confiança, que é bom por alguns momentos, mas é ruim por outros. E isso tem que ser revisto. Ainda mais para esses dois, que são ótimos jogadores que eu pretendo que continuem no Fluminense. Por último, né, os que não, antes de entrar no pedido triplo C, o Marcelo e Samuel Xavier. Ambos não tiveram nesse jogo, ou seja, nossos laterais não eram titulares. Não eram titulares. E a gente pode ver justamente o desempenho técnico. Novamente, eu não compreendo. Eu quero que alguém me explique do porquê nós temos que colocar o Alexander, que é muito melhor no meio, na lateral, mas muito melhor, e o Marcelo não ir para esse jogo. Eu quero entender o que significa isso tudo. Significa que a contratação do Marcelo, por exemplo, foi desastrosa? Quer dizer que o Marcelo não deveria ter sido contratado? E o Samuel Xavier, por que também não foi? Jogou no jogo contra o Paysandu, mas não jogou nesse? Por quê? Se foi o cara que mais se poupou dentro do jogo. Por que o Samuel Xavier não entrou nesse jogo? Por que o Diniz escalou tecnicamente 6 jogadores realmente que não são titulares do Fluminense? E realmente a gente sentiu justamente as laterais. As laterais que pouco realmente faziam as coisas. É completamente diferente. Eu discordo justamente que alguém fale mal do Guga, que eu não coloquei aqui. Eu discordo. Mas a gente sabe que quem é o titular é o Samuel Xavier. E que deveria ter ido como titular. Realmente, né? É aquela situação, né? Se a gente está falando de muita presença do JK e do André, da presença, de algumas vezes a presença do Piranha e do Alan, a não presença do Marcelo e Samuel Xavier pesou. Pesou muito para o torcedor tricolor. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse vídeo, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz o triplo Z, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí, só bora falar mais sobre esse tema. Ganso e Arias. Você notou que realmente muda completamente a situação quando entra esses dois? Se a gente pode falar justamente de gente que realmente entrou e mudou completamente a situação, foi Ganso e Arias. E realmente eu me preocupo com isso. O Fluminense, quais contratações que o Fluminense fez? E a gente está vendo, por exemplo, lá no São Paulo, que o Messias Araújo não é tão bom, então vamos emprestá-lo. Não, Marcos Paulo a gente não pode colocar no Fluminense. E o que a gente está vendo agora? Marcos Paulo jogando muito no São Paulo. Messias Araújo jogando muito ali. E eu sem entender justamente do porquê a gente não tem isso. Estou te falando o seguinte, Ganso e Arias hoje me preocupam bastante. Porque a gente está tendo uma dependência muito grande desses dois. No jogo contra o Atlético Paranaense, foi uma dependência enorme do Arias. Contra os Strongs foi maior ainda. Dele e do Ganso. Isso está me preocupando. A gente não pode ter isso. Saindo de Ganso e Arias, vamos falar sobre o Manuel Lilê. Aí questão justamente de visibilidade, né? O Lilê não jogou nada. O Lilê realmente ele tava travadaço na situação dele. O Lilê tecnicamente ele veio para ser o centroavante do time. Só que o centroavante do time é o Cano. E aí você fala assim, então tá bom, ele vai ser reserva então do Cano. Ele não é reserva do Cano. Ele não tá jogando como centroavante. Quem tá jogando como centroavante é o Alan. E o Alan, que nos tempos de Fluminense lá de trás, não era centroavante. Sabe? É uma confusão. Que eu falo o seguinte, a confusão é boa. É boa pra realmente tirar ali o foco justamente dos jogadores. Agora, uma confusão sem organização é só uma mera confusão.
E realmente, Manuel, muito abaixo do esperado desse jogo. E Lele, muito abaixo do esperado. Muito abaixo. E por fim, a capa do meu vídeo é Fernando Diniz. E o que não vai ser capa é Isaac. Sabe? Não entendi. Eu não entendi, por exemplo, o do Paysandu. O Paysandu titular. Fortaleza, que é extremamente muito mais difícil, reserva. E aí tem muita gente que fala assim, não, mas pô, time bom também perde. Cara, time bom olha pra série B e C e coloca time B. O Real Madrid ele não coloca Vinícius Júnior e Rodrigo somente numa Copa Espanha contra o time de série C e fala assim, não, vamos colocar Rodrigo e Vinícius Júnior e Benzema para jogar esse jogo. E no outro jogo a gente coloca todos os reservas deles. Não faz isso. Não faz isso. É o oposto que acontece. Sabe? Isso ofende o torcedor. E a maior ofensa que o Diniz faz é justamente colocando Isaac. Muito obrigado a todos que assistiram. Só pra falar, o Isaac não é o problema, tá? O problema é o Diniz. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E o Isaac já aponta pro meu vídeo que eu vou fazer daqui a pouco. Se você até agora não viu, vai vir daqui a pouco. Salzões Tricolor.